Me fala um pouquinho sobre a sua experiência, como é que foi a sua experiência junto com o nosso curso? Então, quando você começou, como é que estava o seu inglês quando você começou? Então, por exemplo, eu já tinha intermediário, não tinha nada. E aí, como é que está o seu inglês hoje? Conta pra mim um pouquinho sobre o que tá Posso falar em acontecendo. português? Sim, pode falar. Tá. Então, quando eu conheci você pela uma imersão que a CVC, não sei se foi a CVC ou a Experimento que proporcionou, mas teve uma imersão de inglês para au pair. Isso foi em 2021, se eu não me engano. E Uhum. aí eu adorei, você deu a aula que você deu, a primeira aula sua que eu assisti foi de Drama Technics e você fez a gente imitar o filme Procurando Nemo, fez a gente falar, Uhum. né? E eu me apaixonei, assim. Eu lembro que eu saí da aula louca para começar a estudar com você, mas na época eu não tinha como, porque eu não estava trabalhando e eu já pagava um curso de inglês que era super caro. Era tinha que comprar material, tinha que pagar mensalidade, um monte de coisa. E aí eu não tinha como eu começar um outro curso novo. Aí eu fiquei um tempo nessa, assim, o que eu faço? E esse curso, eu já estava fazendo 3 anos esse curso de inglês. Uau. E quanto mais eu fazia, mais eu me sentia, assim, que tinha algo errado, porque eu não estava conseguindo falar, sabe? Eu fazia eu pensava, meu, mas eu tô tanto tempo no curso e por que eu não consigo falar? E eu não conseguia de jeito nenhum, assim. Eu entendia bem, mas às vezes eu entendia melhor quando eu estava sozinha do que quando eu estava na sala de aula com eles. Eu travava muito, era bem ruim, era horrível, assim. Eu me sentia muito mal naquela escola de idiomas. Aí chegou um momento, assim, que eu decidi que eu não queria mais fazer, que eu ia, né, desistir para fazer com você. Aí eu fui lá, cancelei o meu curso, tive que pagar a multa do curso e já logo em seguida eu mandei mensagem para você. E aí você já me colocou no English Immersion e assim foi muito bom para mim porque eu conversei contigo, expliquei minha situação, eu estava com uma situação difícil financeiramente, passando por um monte de processo que eu acho que talvez você deva lembrar. E você foi super atenciosa, me ajudou da melhor maneira que pôde. E aí eu comecei o curso, né? Então, o meu teacher da escola de idiomas, ele dizia que eu estava intermediário, mas ele mandava eu colocar fluente em tudo que eu fosse responder. Eu nunca coloquei fluente em nada porque eu não me sentia nem intermediário ainda. Eu me sentia travada, assim, no básico, sabe? O que acontecia? Eu tinha muito conhecimento, tipo, eu tinha muito input, né? Eu colocava muita coisa para dentro, mas eu não colocava nada para fora. Então eu era básico, né? Em conversação, eu não sabia conversar. E Uhum. aí eu acho que foram, olha, eu não sei quanto tempo que levou, mas foi muito pouco tempo, assim, para eu olhar e falar: meu, caramba, eu tô falando inglês, sabe? Foi muito rápido. E o mais legal, assim, o mais é importante eu frisar, é que eu comprei todo o curso e eu nunca consegui assistir nenhuma aula gravada. Acho que eu assisti só a primeira aula e você falava em português na primeira aula para explicar toda a metodologia, né? Eu Uhum. só participei das Ao aulas vivo. ao vivo que a gente fazia, sabe? Uau. Uhum. E então eu penso assim, se eu tivesse participado das aulas gravadas, se eu tivesse assistido todas, eu teria aprendido muito mais ainda, né? Porque eu só Uhum. participei, a gente fazia 2 vezes na semana e eu participava as 2 vezes na semana, que era já assim era difícil de eu tirar tempo, porque eu tinha muita coisa para fazer. Então era Uhum. só o que eu conseguia mesmo. E hoje eu não me considero, eu não acho que eu seja fluente, assim, né? Meu Deus do céu, muito boa. Mas é claro que às Eu acho que, na vezes. verdade, você está confundindo fluente com proficiente. Você é fluente porque você fala com a sua host family, você conversou com vários host families online, então você é fluente, você não é proficiente.
uma pessoa proficiente, uma pessoa que ela sabe falar, é, vamos dizer assim, perfeitamente, né? Não tem inglês perfeito, né? Mas ela sabe falar perfeitamente no trabalho, ela é bilíngue no sentido de não tem que ficar pensando tanto para falar, o negócio já sai mais com naturalidade. Tipo, eu sou bilíngue Sim, né, no proficiente, vamos dizer no assim. avançado. Eu consigo com facilidade a troca. Você está aprendendo isso, você está aprendendo a fazer isso. Logo, logo você já vai chegar lá, você vai É, ver rapidinho. é que E você, talvez olha realmente. só, olha o resultado que você conseguiu em pouco tempo. Falar com a entrevista com as host families, né? Passar numa entrevista de emprego, você agora vai tirar o visto, vir para os Estados Unidos para morar aqui. Então, isso é ser fluente, não se ache menos, vamos dizer assim, Ai, que legal. não se ache menos. Isso é ser fluente. Isso que às vezes os alunos, eles acham que eles não são fluentes porque eles esquecem uma palavra, por exemplo. Eu sou fluente em português, mas várias vezes eu esqueço a palavra. Lembra na aula que eu falava assim, como é que fala isso em português mesmo? E eu sou nativa, né, do português. Nativa, nasci no Brasil, mas mesmo assim eu esqueço algumas palavras. E é normal isso. E a gente vai fazer isso também no inglês. E vai fazer no português. Quando você chegar aqui, você vai ver. Você vai falar, Nath, eu esqueci a palavra em português. Eu acho que talvez realmente eu não tenha me ligado nesse termo técnico de o que é fluente e o que é proficiente. Mas, de fato, assim, é mágico, sabe, Titi? Quando eu descobri, assim, que eu tinha conseguido, que eu tava pronta, eu fiz a prova do, Até. da proficiência lá, o ITEP. Eu Uhum. fiz ele, eu tive que fazer 4 vezes. Por quê? Nem, não, e isso foi ali que eu descobri que eu era boa, sabe? Porque as 4 vezes que eu fiz, nenhuma vez que deu errado foi porque eu não entendi ou não consegui falar. Todas as vezes deram errados por problemas técnicos. Uma vez a câmera não funcionou, outra vez o áudio não funcionou. Enfim, foi uma loucura. Tudo que tinha para dar errado no meu application deu. Mas todas as vezes que eu fiz, as 4 vezes eu entendi praticamente tudo o que falava. E eu consegui falar em todas as vezes. Aí, mas enfim, ainda assim eu pensava, né? Ai, não, ainda não tô pronta, eu pensava na minha cabeça. Aí eu comecei a sonhar em inglês. Eu achava o Uau! máximo Já isso. aqui no, já no Brasil! Uau, que Aí o meu legal! sonho, aí eu percebi, não, realmente, cara, eu tô falando 2 línguas, porque eu sonhava dormindo, né? Eu sonhava em inglês. E é engraçado que quando eu acordava, eu tava no português, mas eu entendia o que eu tinha sonhado, só que eu não precisava traduzir, sabe? Era uma coisa muito Sim. louca, assim. Aí eu acordava e eu falava, meu Deus, eu sonhei tudo em inglês e eu entendi tudo. E aí cada vez eu fui mais me apropriando. E a gente fazia as aulas e eu lembro que você falava assim, tenta, fala, aí que você não sabe falar, você tem que falar em português. E aí eu falava tudo em inglês, aí tinha uma palavra que eu não entendia, que eu não lembrava, que não estava no meu vocabulário, eu pegava e colocava em português. E eu comecei a seguir essa dica. Aí eu faço ainda até hoje, todos os dias, o journaling. E a mesma coisa no journaling, eu escrevo tudo em inglês, e daí quando tem uma palavra que eu não entendo, eu coloco em português, ou que eu não lembro. Só que eu não fico traduzindo as coisas. Até esses dias eu tava falando, eu não lembro o que eu tava falando, aí alguém me perguntou assim, me traduz. E eu não conseguia traduzir, porque eu não sei explicar, sabe? A minha cabeça tinha que pensar para mim traduzir, eu levava muito mais tempo do que se eu só escutasse, se eu só falasse. Aí a ficha caiu mesmo, 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 assim, não, agora sim, quando eu conversei daí com as famílias americanas, porque aí eu já estava num processo assim que falando em português com as pessoas brasileiras mesmo,
eu me misturava um pouco do inglês no meio, sabe? Às vezes as pessoas me achavam louca. Hoje eu faço muito isso. Às vezes eu tô conversando com alguém em português e eu boto um let me know, let me see, sei lá, boto umas coisas no meio, assim, que daí eu, oh my God, sorry. Aí até eu vou pedir desculpa, eu peço em inglês ainda. É muito engraçado. E, e daí, quando eu conversei com a família americana, a primeira conversa, eu terminei a conversa chorando de alegria, de felicidade. Porque, assim, é claro, né, naquela primeira conversa, eu coloquei um monte de post-it, um monte de coisa, porque eu fiquei muito insegura. Mas o mais engraçado é que eu praticamente não usei. E eu não sabia falar, tipo assim, se eu não sabia falar, eu achei o máximo, porque se eu não sabia falar alguma coisa, eu dava um jeito e eu ia me aventurando no que eu conseguia e eles iam entendendo. Teve uma hora que eu queria falar nadar e eu não lembrava como que fala, swimming, né? Swim. Yes, swim. Swim. E daí eu não lembrava, e daí eu fiz assim, e daí o host dad, ele falou, e assim, eles entenderam tudo que eu falei, e eu entendi. Eu não vou dizer tudo, porque quando eles começavam a falar meio rápido, eu tinha que pedir para repetir mais devagar, né? Mas eu entendi praticamente tudo. Daí foi com essa família, eu falei com, no total, acho que umas 9 famílias, porque foram 11 que passaram, mas eu não consegui falar com todas. Então, acho que foram umas 9, assim, que eu conversei. Quanto mais eu ia conversando, mais eu ia me sentindo, não sei se é orgulhosa, mas eu ia me admirando mais, porque Confiante, cada né? vez, Confiante. cada vez ficava mais fácil. E aí chegou um ponto que eu já estava falando, tipo, com desenvoltura, assim. Teve várias, tiveram várias famílias que me elogiaram. Teve uma mãe que falou que meu inglês era muito bom e eu não estava esperando, porque eu realmente não achava que era bom assim. E, e aí a última família, que foi aquela que eu fechei o match, foi bem tranquilo. A gente conversou, assim, foi super tranquilo, super divertido. Eu conversei com a criança, né, com o meu kids e com a mãe, e aí assim, desenrolou tão tranquilamente que a gente ria, era engraçado, era divertido. Teve uma família também que eles me pediram match, mas eu neguei, mas eu fiquei muito assim com vontade de fechar, porque é engraçado como, dependendo da pessoa, a gente se solta mais, né? Eu conversei com a mãe de uma forma, ok, a gente super se entendeu, a mãe era muito querida e ela falava muito devagar para eu poder entender. Às vezes até devagar demais, que nem precisava tanto. Só que aí ela falou assim: não, agora vamos conversar, agora eu vou chamar o John e aí você conversa com o pai, né? E a nossa conversa fluiu de uma forma tão natural que eu consegui falar termos técnicos da área da pedagogia, que é com a qual eu trabalho, para ele. Então, eu consegui falar coisas que eu trabalhava em sala de aula para ele, vocabulário que eu nem sabia que eu tinha, mas eu consegui. E é mágico, assim. Então, eu diria talvez, então, sim, que eu sou fluente, porque eu consigo me virar, sabe? Não é tudo que eu sei. Às vezes tem coisa que eu não consigo na hora, assim. E é engraçado porque muda muito, né? Tem umas expressões que a gente pensa no Brasil, no português, mas no inglês não existe essa expressão. Aí você fica, como que eu vou falar? E aí o teu cérebro vai buscando uma outra forma que é totalmente que se tu for traduzir para o português não vai fazer nenhum sentido, mas no inglês é compreensível, sabe? E assim, passei algumas vergonhas também. Teve uma hora que eu falei um negócio de dangerous situations, e daí a host feminine começou a rir um monte, porque, tipo, não fez muito sentido ali na frase que eu coloquei, mas ao mesmo tempo foi tudo super divertido. E eu tenho certeza, sabe, que se eu não tivesse começado o curso com você, não teria sido dessa forma, até porque durante todo esse processo você me deu uma assessoria muito importante, né? Você estava o tempo todo no WhatsApp comigo e eu mandava as coisas para você e você me respondia e ia me dando essa confiança. Então, se eu não tivesse comprado o curso de imersão no inglês, se eu não tivesse feito aquele curso do ITEP, porque lá eu pratiquei muito understanding,
eu com certeza não teria a desenvoltura que eu tive hoje e a facilidade, porque eu precisava falar e praticar para poder conseguir, né? E no curso que eu fazia, mesmo que fosse presencial, a gente não falava, a gente falava a maior parte em inglês, era só livro, livro e gramática. E isso dificultava muito. Então, hoje eu assisto filme em inglês o tempo todo. Eu ainda deixo a legenda em inglês, porque eu tenho um livrinho que eu deixo aqui do lado da minha cama. E daí, quando eu não sei, por exemplo, assim, tô assistindo filme, aí ó, anotei, porque esses tempos eu tava assistindo uma série, daí a pessoa falou roll down na Uhum. série. E aí, quando eu não sei a expressão, eu anoto e eu não Perfeito. preciso mais botar a legenda em português, porque agora eu já tenho um vocabulário e conheço muito bem as palavras em inglês. Eu tô me sentindo bem confiante, assim, é claro que eu vou fazer muita vergonheira, é claro que eu não vou chegar aí sabendo tudo, mas antes eu tinha muito medo, eu tinha muito medo. E agora o inglês é o menor das minhas preocupações, a menor das minhas preocupações, porque eu sei que quando eu chegar aí, eu vou conseguir me comunicar e vou aprender cada vez mais, porque eu vou estar imersa, né? Então, assim, essa confiança quem me passou foi você, foi o pessoal da Dr. Languages, idiomas, e assim, não tenho palavras, sabe, para definir o quanto foi importante para mim. Eu sempre gostei de inglês, eu sempre quis aprender inglês. E eu gosto muito da tua metodologia, da forma como a gente aprende, sempre voltando, né? Falando de passado, presente e futuro, sem aquela coisa chata de ficar. Aquela coisa que não funciona, né? A gente funciona na prática, a gente conversa. Esses tempos, com a Titia Glorinha, a gente fez uma atividade bem legal, que ela começava uma conversa e cada um ia dando um pedaço da conversa. Daí a gente ia inventando uma história em conjunto e, assim, muito divertido. Uhum. E eu me surpreendi porque eu tenho amigos formados em letras aqui, como eu sou professora, e eles me elogiam muito, e muitos não conseguem falar o tanto que eu falo. E aí eu sempre digo para eles, gente, vocês têm que fazer um curso como o meu, porque o que a gente aprende, por exemplo, na faculdade de letras, que vai aprender sobre inglês, é gramática. E claro, às vezes é importante aprender a gramática, mas mais importante do que aprender a gramática é colocar isso em prática, né? Uhum. Então, Sim. meu O vocabulário inglês, cresceu muito. e o inglês que a gente realmente vai usar. Às vezes a gente vai, faz uma faculdade, faz um curso, né? Eu fiz curso de inglês no Brasil também, quando eu era menor. Só que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tive um choque, assim, porque eu falei assim, peraí, não tô falando, tá errado se eu falar worked? E eu aprendi worked. Então eu chegava aqui e falava worked, I walked. E aí a minha host mom me corrigia, ela ia me falando, me ensinava. E aí eu comecei a pensar, peraí, eles estão falando desse jeito, eles falam assim desse jeito. Então a gramática ela me ajudou muito para ter uma base na hora da conversação e tal. Mas o que mais me ajudou foi eu conversar com a minha host mom. E é isso que eu quero fazer. Hoje eu sou a host mom, só que eu dou aula, né? Então eu tenho a parte da gramática mais a parte da fluência, porque é isso que faz a gente destravar, é a gente falar. Quanto mais a Falar. gente tá falando, por mais que a gente, mas eu não sei falar, não tem problema, vai falando. Aí quando você vê que tá travando, peraí, eu falei isso, só que eu não tô lembrando como é que fala aquilo. Igual eu falei pra você, escreve em português. Depois você olha no dicionário. Cada vez que você vai olhando no dicionário, o seu cérebro vai lembrando. Peraí, ontem eu reescrevi essa palavra no meu journaling, né? Eu escrevi essa palavra, então hoje eu já vou lembrar. Ou às vezes demora uns dias, né, pra gente internalizar alguma palavra. Então, hoje eu escrevi essa palavra, mas hoje eu esqueci de novo. Ontem eu escrevi essa palavra, mas hoje esqueci. Amanhã você vai lembrar, porque é repetição. O cérebro gosta de repetição, né? E aí ele vai lembrando. E você falou assim, claro que eu vou passar alguns perrengues, né? Vou falar algumas coisas erradas. Isso é normal para até os americanos. É normal até os nativos. Todo mundo passa por esse processo.
O No, às vezes, ai, gente, foi tão engraçado, que de vez ele falar, eu não lembro o que que ele tava querendo falar, mas ele falava titties, titties, que é tetas. Aí a gente começava a dar muita risada. A gente assim, meu, ele não tava querendo dizer tetas, mas o jeito dele não tava conseguindo pronunciar a palavra certa e tal. Daí ele acabava falando titties. Não, e a gente vai fazer 4 anos. E é normal a gente errar às vezes, ou às vezes meu marido fala alguma coisa e aí ele fala blá blá blá, né? Porque ele tá mais cansado, falou errado. Então a gente tem que lembrar disso. Existe hoje na internet uma coisa que as pessoas falam assim, fala inglês igual nativo. Eles colocam nativo como se eles falassem inglês perfeitamente. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque nem brasileiro fala português perfeitamente. Então, o que a gente foca no nosso curso é para falar inglês para se comunicar. E igual você falou, esqueci uma palavra, e aí por isso que as aulas ao vivo são importantes. Eu vi lá um outro professor falando assim: você não precisa fazer aula de conversação para falar fluente. Eu falei, nossa, mano, claro que precisa! Porque se você não tem, não aprende essa habilidade, né? De não ser essa palavra, então eu vou falar de um outro jeito. Isso você aprende na prática. Isso você aprende nas aulas, ao vivo, conversando, praticando. É, improvisação, né? A gente chama técnica de teatro, a gente chama de improvisação. Então, quando eu estou lá apresentando a minha peça de teatro na vida real, se eu esqueci aquela palavra, eu vou precisar lembrar e improvisar. Igual você, quais são as técnicas de improvisação? Uma delas você já falou aí, mímica. E na aula a gente faz atividades de mímica, porque a vida real é assim. Quantas vezes eu não fiz mímica? Quantas vezes, até hoje, às vezes eu faço mímica. Às vezes a gente faz, né? Os gestos, né? Hoje meu filho, eu falei pra ele, vamos fazer um cartão surpresa pro papai de Valentine's Day. Aí meu filho falou, vamos. Aí a primeira coisa que ele chegou em casa, ele falou, papai, nós vamos fazer um cartão de Valentine's pra você. Daí eu, ou seja, tipo, tipo pra ele não É falar. segredo? Ele, o que eu tô falando? Ele não tava entendendo. Só que o meu marido nem entendeu o que ele tava falando. Ele não ligou uma coisa com a outra, né? E foi muito engraçado. Então, assim, na vida real, a gente faz, né, essas mímicas e tal, os gestos. E, nossa, eu tô muito feliz, Stephanie, muito feliz mesmo. Pra onde que você vem mesmo? Eu vou para Richfield, no Ohio. Uhul! Ai, frio! Mas você É. vai chegar aqui e não vai estar tão frio. Então, calma, Não, quando eu chegar, não vai ter tão frio. Eu Você acho. embarca, E assim, você embarque embarca em em abril. abril. Acho que já vai estar um pouquinho mais Sim, tranquilo. vai estar tranquilo. Abril é gostoso. É, e assim, Titi, você sempre batia muito nessa tecla, né? Ah, a gente aprende falando, a gente aprende improvisando e tal. E eu só fui realmente entender isso quando eu fiz as interviews, né? Porque cada interview que eu fazia ficava mais fácil, né? E às vezes tinha essa parte da mímica, mas também tinham outras estratégias. Por exemplo, assim, às vezes eu falava uma coisa que não era bem aquilo ali que era para eu falar, mas eles conseguiam entender o que eu estava querendo dizer. Aí eles me corrigiam, eles falavam assim, aí eles exemplificavam para ver se era realmente isso que eu queria dizer. Aí eu, yes, this, e eles, ok. Daí eles explicavam para mim como que eu deveria falar, porque é muito subjetivo, né? Às vezes a gente não precisa falar perfeito, mas se a outra pessoa entender, se não houver a falha na comunicação, já funciona e assim a gente vai aprendendo. Então, eu acho que esse movimento é o que me deixou tão alegre, assim. Que é claro, não vai ser perfeito, mas eu consigo. E quando eu não conseguia entender, eu conseguia explicar. Olha, eu não estou entendendo. Então, eu conseguia comunicar para eles que aquilo ali não. Quando eles estavam falando muito rápido, eu conseguia explicar para eles que eles precisavam falar mais devagar, ou quando eu não estava conseguindo falar alguma coisa, eu conseguia, ai meu Deus, eu não estou conseguindo, me desculpa, e buscava outra alternativa.
E Uhum. isso é o que faz sentido, né? Teve a primeira host family que eu falei, ela falou assim, don't worry, don't worry. Ela tinha o celular na mão, inclusive achei o máximo, assim, ela tinha o celular na mão, ela falou, quando você chegar aqui, também a gente vai ter celular, não se preocupe. E Então, esse é o essa tipo de host family que entende o que é o programa Au Pair. Gente, é assim, exchange program é o intercâmbio em inglês. Exchange significa troca. Então, a host family que não entende que esse programa é uma troca, né? A host family que quer que o seu inglês seja perfeito, que você seja médica, chega aqui, tudo arrasa, sabe assim? Tem uma host family que você fala assim, good Ei, morning, você não tá nem sabendo o que é o programa, né, amigas? Vamos lá, sabe? Então, assim, se sim, a host family não tiver esse tipo de comportamento, de atitude, de ajudar no inglês, né? Não é host family certa. Passa para próxima. Fala, ai, tá bom, obrigada, foi legal, falei com você, tchau. Próximo. Porque é isso que a gente quer, né, no intercâmbio. O programa de au pair não é inglês avançado, proficiente, né? Tipo, perfeito, assim, inglês de professora, de universidade. Não. É inglês intermediário. E aqui vocês vão aprimorar. Entendeu? Então, hoje você é fluente. Quando você chega aqui, e dependendo, né, de se você realmente não ficar com milhões de brasileiras toda hora e vai, faz o curso na faculdade, pega, fala com a host family, interage com a host, porque o que que eu vejo? Tem dois tipos de au pair. Uma que fica o dia inteiro no quarto, teve tempo livre, volta pro quarto, fica no celular, só vê coisa em português, fala um monte, fica o dia inteiro falando com as amigas no celular, não interage com a host family. E aí o quê? O que que acontece? Volta pro Brasil, né? Com o português perfeito. O português. Agora, a segundo tipo de au pair é uma au pair que entende, né? Fala com as amigas rapidinho, mas ela interage, ela tem a imersão, ela vive com a host family, ela ajuda a host family. Claro que a gente também tem algumas host families que abusa, né? Mas o dia a dia, assim, é você ter interação com o host family, entendeu? Falar assim, ah, você quer que eu cozinhe hoje um estrogonofe? Eu vou fazer uma Brazilian night, hein? Vamos lá, sabe? Claro que depende da host family também. Mas, em geral, vamos colocar lá uma host family que é legal, que entende. Então, fazer uma noite, você cozinhar lá um estrogonofe, sei lá, uma feijoada, sabe? Ou você fazer amizade também com outras au pairs de outros países. Ah, minha amiga da Finlândia, minha amiga. Eu tinha uma amiga da Finlândia, eu tinha uma amiga da Alemanha, tinha amigas brasileiras, eu tinha. Mas eu tentava também interagir com essas meninas, sabe? Porque senão fica só falando português. E não adianta. Pô, você fala assim, ah, vamos praticar inglês, vai. Não vai praticar, porque vai estar com saudade do Brasil, aí vai chegar uma expressão que não vai lembrar, aí já vai, desanda tudo e volta pro português. Tipo, é muito raro você conseguir com uma brasileira falar 100% em inglês só, sabe? sim. Enfim, mas então tem que tentar aproveitar isso para você poder, como eu falei, vai lá para chegar lá no proficiente e para você poder ter essa imersão com a host family, tudo que a host family falar, anota no caderno, faz igual você está fazendo no vídeo, só que você vai estar na vida real. Olha que gostoso. Eu tinha um Uhum. caderno também, eu tinha um diário e eu ficava lá anotando. Então, era muito gostoso, né? Então, vem, aproveita. É um ano ou dois, né? Para quem vai estender. E vai passar muito rápido. A hora que você vê, você já vai voltar para o Brasil e já vai, né, seguir seus sonhos e tudo mais. Então, mas, meu, a gente falou demais. Falamos bastante. Verdade. Senhor. Mas estou muito feliz. Muito, 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 muito. E assim, aquele dia que eu chorei, que você me mandou, é porque, de verdade, assim, eu amo os meus alunos, sabe? Eu quero, tipo assim, quando vocês, quando vocês realizam o sonho de vocês, sabe?
é, é como se eu estivesse realizando também, sabe? Sim. Teve uma au pair minha que a mãe dela morreu, né? Eu não sei se é um ano passado ou 2 anos atrás, acho que é 2 anos atrás que ela tinha. Eu não lembro exatamente quando. Mas ela falou que ela começou no nosso curso, daí eu falei pra ela algumas dicas, porque ela já estava falando com as host families. E eu falei pra ela assim, meu, você precisa apresentar o seu projeto para as host families, porque vai fazer uma diferença, né? E aí ela apresentou o projeto. Quando ela apresentou o projeto, ela teve o match, assim. E ela me ligou chorando também, assim. E ela falou assim, e a minha mãe, o aniversário dela ia ser essa semana, né? Meu, tipo assim, não tem como, né? A gente, né, tudo que você passou também, você compartilhou comigo. Então, assim, é uma honra, é uma bênção poder fazer o que a gente faz, sabe? É, Sim. poder pegar na mão de vocês, falar assim, não, vem comigo, faz o que eu tô falando, você vai conseguir e ver vocês fazendo, né? Pra mim é como se fosse filho, sabe? Eu vejo meus alunos assim, tipo meus filhos, assim, faz isso que você vai dar certo. E aí eu vejo assim, nossa, você vai ter muito sucesso, eu tenho certeza. E não vai ser perfeito. O seu inglês não vai ser perfeito, o programa não vai ser perfeito. Lidar com a host family não vai ser perfeito, porque nunca, nada é perfeito, né? Nada é perfeito. A gente não é perfeito. Às vezes a gente também acorda de mau humor. Às vezes a host family tá estressado. Às vezes a criança, nossa, acorda, né? Não dorme direito, tá doente, enfim. Mas quando a gente pensa positivo e fala assim, não. Por mais que as coisas estejam ruins, eu vou continuar, eu vou conseguir, sabe? É só hoje. Vive um dia de cada vez. Hoje eu tava fazendo uma atividade lá que eu tenho feito. Tava escrito assim: viva um dia de cada vez. Eu falei, nossa, olha só, né? Viva um dia de cada vez no seu intercâmbio também. Viva um dia de cada vez. E vai dar tudo certo. Vamos Vai. lá. Bora. Deixa eu pegar aqui a. Ah, eu acabei de dar essa aula no sábado. Deixa eu achar aqui. Obrigada por compartilhar o seu testemunho. Ai, que eu fiz o vídeo lá, né? E nem sei se eu consegui mandar, porque, meu Deus do céu, mandei, mas eu acho que foi só aquele pedaço também. Mas se precisar, eu faço mais, tá? E eu não sei se. Eu tô indicando você pra um monte de gente. Todo mundo Ai, que que fofa. aparece. Porque daí eu entrei nos grupos, né, de au pair, e daí lá no grupão do Facebook também, volta e meia eu boto o seu contato. E espero que dê certo e que te ajude bastante também. E, na verdade, eu indico com sinceridade, assim, sabe, Titi? Porque, por exemplo, eu, assim, essa parte ali, né, de você ter chorado junto comigo, isso pra mim não é, não é qualquer um que é assim, né? Não é qualquer um que tá realmente tão conectado com a gente. E isso faz toda a diferença no nosso processo, né? É muito importante para mim. Uhum. Ah, que linda. Mas eu, de verdade, assim, sabe? Choro junto, eu tô junto, tô junto.